Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o irmão França, obreiro da Casa do Senhor. Também sou consagrado a pastor pela misericórdia de Deus, congrego na Igreja Assembleia de Deus. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele, na Convenção Geral agora, ele traz um costume antigo das Assembleias de Deus, que antigamente esse costume tinha, né? E com o tempo se perdeu. Ele está trazendo à tona novamente. Ele fala, inclusive tem vídeo dele rolando no YouTube, no TikTok, no Kawaii, Facebook, Instagram, comentando a respeito dessa fala dele, ele dizendo pessoalmente. É a respeito da barba. Ele diz que ele deixou bem claro, não é uma doutrina bíblica, porque se ele dissesse que fosse doutrina bíblica, eu próprio iria dizer que ele estava vivendo uma heresia e estava sendo herege. Porque quando você pega um texto que não está dentro do contexto e faz uma doutrina, isso é heresia. Ele citou o livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 20, e o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 20, e o livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 1. Porém, essas duas passagens bíblicas não é proibição de cabelo, nem da barba e nem do cabelo do pé. Tem gente que é tão cabeludo que até o pé tem cabelo. Já perceberam isso? Quando esse texto se refere a passar a navalha, raspar o cabelo, não foi só a barba, raspar o cabelo, deixar a cabeça lisa, raspar a barba, né, e os cabelos dos pés, esse texto ele é figurativo. Ele está se referindo, é uma alusão ao castigo de Israel por desobediência a Deus. Ou seja, Deus iria permitir que o rei da Síria iria invadir Israel e colocar eles em estado de humilhação e escravidão. Tá? Era esse o sentido que queria dizer, de raspar a cabeça, raspar a barba e os cabelos dos pés. A cabeça, a barba e o cabelo do pé tem três simbologias biblicamente. Então, esse texto não se refere de forma alguma no sentido literal de dizer que o homem de Deus tem que raspar a barba e raspar a cabeça e nem tampouco raspar o cabelo dos pés. Então, logo essa fala dele, né, não foi bem interpretada por muitos evangélicos e pessoas não evangélicas, que começaram a criar uma grande alegoria em cima de tudo isso, né? Fizeram uma tempestade em copo de água. Ou seja, ele deixa bem claro, voltar aos costumes de antigamente. Então isso é um costume da igreja Assembleia de Deus, como também da igreja Deus e Amor, né? Lá a maioria dos pastores não usam barba. Só que não é todas as Assembleias de Deus, é algumas igrejas Assembleia de Deus. Por exemplo, eu sou assembleano e a minha congregação, o meu pastor presidente, não me diz nada com relação a isso aqui, porque eu sou um pastor auxiliar, tá? Agora, no dia que eu próprio usar isso aqui, né, como cartão de visita, ou usar isso aqui como as pessoas dizem assim, vaidade humana, eu me acho bonito de barba, eu sou o cara, aí sim, eu próprio vou arrancar e vou tirar. Só que isso aqui não é vaidade. Isso aqui é uma coisa que Deus me deu desde quando eu nasci. Quando eu nasci, a partir dos 11 anos, já tinha barba. Não sou eu, com milhares de pessoas, né? Então, irmão, quem se sente bem, usa. Quem não se sente, não usa. Agora, dizer que é doutrina bíblica não usar barba, aí já é outra questão. Em nenhum lugar da Bíblia existe versículo que diga que o homem não pode usar barba. Pegam-se alguns versículos que traz alusão a alguma questão, que é algo que você está fazendo ali uma alegoria com relação a alguma coisa, ou futura, ou daquele momento, para um castigo, e quer fazer uma doutrina. Aí tem gente que está dizendo, mas ele está pegando uma coisa do Antigo Testamento. Sim, realmente é do Antigo Testamento. Mas isso não quer dizer que não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, porém, não no sentido de que alguns estão pensando. Porque o texto de Isaías capítulo 7, volta e repito aqui, o texto de Isaías capítulo 7, versículo 20, Ezequiel capítulo 5, versículo 1, não é texto para se usar no sentido literal e dizer que é dessa forma. Se fosse para ser usado no sentido literal, eu e você teria que raspar a cabeça, raspar a barba, o bigode e os cabelos dos pés. E a gente não faz isso. Então temos que separar as coisas. Doutrina bíblica é uma coisa e usos e costume é outra.
Inclusive Israel sabia muito bem discernir isso aí. Israel no Novo Testamento sabia o que era doutrina bíblica e sabia o que era doutrina dos apóstolos, que era conhecido como usos e costume. Então tem que dividir, separar uma coisa com a outra. A doutrina bíblica hoje, que se usa dentro das igrejas, parte a partir das cartas do apóstolo Paulo, 13 cartas do apóstolo Paulo. A gente usa as referências do apóstolo Paulo para trazer doutrinas bíblicas, né, com relação à igreja hoje. Só que quando a gente vai olhar o contexto, a única carta que deveria ser usada como doutrina bíblica, porque é uma carta universal, porque não tem endereço, não foi enviada para nenhum grupo, para nenhum lugar, nem para ninguém, seria a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro. Tá? Só que nós usamos a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo nas igrejas. Para se referir à pessoa do Senhor Jesus Cristo, usamos 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Num contexto histórico que é todo o Antigo Testamento, a gente pode usar, né, algo de exemplo para nós com relação aos profetas, com relação aos 5 livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ou os cânticos, né, de Salomão, os cânticos de Davi, que são os Salmos e Provérbios. Só que você pegar um texto fora do contexto para fazer uma doutrina, não existe. Então, logo, a fala do pastor José Wellington, nosso querido presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, né, continuamos dizendo que ele é, porque o filho dele é o presidente, mas está sobre a rédea do pai, né? Todo mundo ainda entende que o pastor José Wellington continua sendo. Só não é o mandão. Hoje o mandão é o filho dele. Mas entendemos o que ele quis dizer. Ele não quis dizer que esse versículo bíblico que ele citou é a doutrina bíblica. Não. Mas para se referir a usos e costumes que eles criaram nas Assembleias de Deus antigamente. Porque uma coisa eu digo aqui, se a Assembleia de Deus hoje fosse usar os costumes de antigamente como usavam, ela iria esvaziar totalmente. Porque mulher não iria cortar cabelo, mulher não iria pintar cabelo, mulher não ia usar batom, mulher não iria usar esmalte para pintar as unhas, homem não iria usar perfumes caros, relógios caríssimos, porque isso também era vaidade antigamente, tá? Não iria, é proibido. Homens não iria fazer prótese, não iria fazer cirurgia para ajeitar o rosto, não iria fazer academia, mulheres também não. Então, se a gente fosse pegar todo aquele uso e costume de antigamente, meu irmão, hoje praticamente 80% da Assembleia de Deus iria acabar. Mas por que eu estou falando isso? O homem de Deus precisa andar na palavra. O homem de Deus tem que andar na palavra de Deus. O homem de Deus que conhece a palavra, ama a Deus e adora a Deus, procura seguir a palavra de Deus. Então, eu quero aqui dizer, não estou indo de encontro jamais a palavra do pastor José Wellington. Estou dizendo, bem claro, uma doutrina, ele não use barba. O que é que acontece? Se você usa barba e congrega com ele e quer tirar, tire, não tem problema. Agora, se você não concorda, não arrume problema. Você pode pedir sua carta, se desvincular da Assembleia de Deus e procurar outra Assembleia de Deus, antes que seja Assembleia de Deus, mas que aceita você com barba, ou qualquer outra denominação, só para não arrumar problema com o pastor José Wellington, ok? Mas eu digo a vocês, o mentor da nossa fé hoje, verdadeiro, é o Senhor Jesus. Mas a gente também temos alguns homens de Deus que nos representam ainda aqui na terra. Mas no dia que esses homens de Deus saírem da palavra, eles não nos representam mais. Mas e aí? E a sua opinião? Você é a favor que um obreiro use, obreiro que eu digo, pastor, evangelista, presbítero, diácono, use ou não uma barba? É natural, porque se fosse pecado, Deus não ia permitir nascer barba. Concorda comigo? Então, na sua opinião, o homem está certo ou está errado em proibir que em alguns lugares o homem não use barba? Deixe seu comentário aqui e dê a sua opinião com relação a tudo que nós estamos falando. Amém? Deus em Cristo abençoe sua vida.